Resumo da matriz universal. A matriz universal é a síntese de tudo que acontece no universo relacionado à vida. E a primeira matriz é a matriz interna da dimensão física. A dimensão física é composta por matéria, energia e as forças do universo. Essa primeira matriz corresponde ao funcionamento de todos os seres vivos do universo, desde a unidade viva mais simples do universo até a forma de vida mais complexa do universo, se comporta de acordo com essa matriz. Então, primeiramente, aqui onde está escrito universo, na verdade é o espaço, ou o habitat, ou o local onde essa forma de vida se encontra. E é do universo que saem os recursos que sustentam a vida. Então, o primeiro fato é a captação. Então, essa unidade de vida, ela capta recursos do universo. E, em seguida, dentro da própria unidade de vida, acontece o transporte desses recursos que são captados do universo, do lado de fora, são captados e transportados para dentro da unidade de vida. Dentro dessa unidade, esses recursos são processados e armazenados e, por fim, são utilizados. Essa utilização pode ser tanto para a manutenção da própria vida ou a utilização para a reprodução, porque para a reprodução de qualquer ser vivo, ele necessita de recursos extras para prover essa reprodução. Mas antes que aconteça a reprodução, essa forma de vida ela utiliza esses recursos processados para a sua própria manutenção da vida. A dimensão virtual ela nasce da inteligência, do surgimento da inteligência. E o que compõe essa dimensão virtual é informação e conhecimento. Então, a partir do ponto onde a forma de vida desenvolve inteligência, e esse desenvolvimento de inteligência, como é complexo, ele fica para um próximo vídeo somente para o desenvolvimento, surgimento e desenvolvimento da inteligência. Mas aqui, a partir do ponto onde já existe essa capacidade no ser vivo, o processo é o mesmo. Ou seja, existe um universo, que é o ambiente, e primeiramente vem a captação. O que é a captação? É captação de informação. Então, essa forma de vida ela tem que ter sensores que captam informações do ambiente. Então, ela pode captar o som, pode captar a luz e todas as formas de informação que o ambiente pode fornecer. Então, a partir do momento que essa forma de vida desenvolva, por exemplo, uma célula sensível à luz. Então, essa célula ela capta a luz, que é a informação. Essa informação captada pela célula vai ser transportada para a central de processamento dessa forma de vida. E lá essa informação vai ser processada, armazenada e, por fim, utilizada. É o funcionamento do cérebro, em resumo. Então, cada etapa dessa é uma etapa de evolução e de desenvolvimento que eu explico em outro vídeo. A partir do momento onde a forma de vida é capaz de alterar a realidade, ou seja, manipular a dimensão física, é que se abre a matriz externa da dimensão física, que é o momento onde essa forma de vida provoca alterações. Então, essas alterações no ambiente também são representadas por uma matriz. Então, uma formiga, por exemplo, ela capta folhas
próximas ao seu formigueiro. Então tem esse processo de captação dessas folhas. Ela vai transportar essas folhas para dentro do formigueiro. Lá dentro do formigueiro vai acontecer o processamento, que são os fungos que nascem e crescem dessas folhas. O próprio fungo é o armazenamento e, por fim, a utilização, que é a formiga se alimenta desse fungo. Ou seja, todo é o mesmo processo, é a mesma matriz, só que ela acontece externamente à forma de vida. Então, por exemplo, o ser humano também, o ser humano é capaz ele pode pegar uma pedra, que é a captação, ele pegou uma pedra, né, ele processa essa pedra, transforma essa pedra numa ponta de lança. Né? Ele guarda essa ponta de lança até o momento onde ele precisa utilizar essa ponta de lança. Essas 3 etapas da matriz, que é o transporte, processamento e armazenamento, elas não são necessariamente nessa mesma ordem. Tá? Então, o armazenamento pode vir logo após a captação. Então, o ser vivo ele pode captar alguma coisa, armazenar essa coisa, e só depois que ele vai processar e utilizar. A matriz interna da dimensão existencial, ela surge a partir do momento em que o ser vivo se torna capaz de se reconhecer a si e aos demais do seu grupo. É o momento onde surgem sentimentos. Então, a matriz, essa matriz da dimensão existencial, ela possui sentimentos e capacidades mentais. Então, por exemplo, um cachorro, ele é capaz de reconhecer a si próprio e reconhecer os outros do seu grupo. E dentro dessa relação existe sentimento. Então o cachorro ele é capaz de ter sentimento por outros cachorros, sentimentos bons e ruins. Essa é a diferença de um cachorro para uma formiga, por exemplo. A formiga ela não chegou essa etapa de evolução, porque a formiga ela não se reconhece e não reconhece as outras, né? Na verdade, a formiga ela é capaz de reconhecer outras formigas do mesmo formigueiro por conta de sinais químicos e reconhecer formigas que não são do seu formigueiro, mas ela não diferencia. Dentro do seu formigueiro, ela não diferencia nenhuma formiga de outra formiga, são todas iguais. Já um cachorro, por exemplo, ele diferencia cada membro do seu grupo. E ele se aproxima daqueles que fazem bem e se afasta daqueles que fazem mal. Então essa é a dimensão existencial interna. Agora voltando, essa dimensão é o momento onde acontece essa autoconsciência. Agora, dimensão virtual externa, que é uma das partes mais interessantes, que é o momento onde um ser vivo é capaz de transportar informação fora do seu cérebro, é o momento onde abre a matriz externa da dimensão virtual, ou resumindo, é a comunicação. Então, quando o ser humano, por exemplo, no momento em que ele fala alguma coisa, ele está transportando informações que está dentro do seu cérebro para o cérebro de outro. Então, a comunicação é um transporte de informação. Por isso que é dimensão virtual e externa, porque acontece fora do cérebro. A partir do momento em que o ser humano registra alguma coisa, registra alguma informação externamente, ou seja, ele pinta um animal na parede ou alguma situação numa parede de uma caverna, o que ele está fazendo? Ele está armazenando informação externamente. Então é essa perna aqui
do armazenamento. Então, nesse ponto, o ser humano é capaz de transportar informação, armazenar informação e captar informação, porque quem está olhando está captando a informação. O processamento acontece, por exemplo, quando o ser humano é capaz de construir uma calculadora. A calculadora ela faz o processamento externo de informações. E só, a função da calculadora é só essa, é processar informações. Quando o ser humano é capaz de juntar tudo isso, ele pode juntar tudo isso dentro de um computador. Ou seja, o computador ele capta informações, que é o momento onde a gente digita no computador, o computador está captando informações que a gente está passando. O transporte, ou seja, essa informação do teclado vai para o processador interno. Então, o computador processa, obviamente, o computador também armazena e o computador também utiliza essas informações. Essas informações utilizadas servem para alguma coisa. E no final, a gente pode construir um computador totalmente autônomo que faz tudo. Ele faz todas as operações. Ele próprio sozinho capta informações, transporta, processa, armazena e utiliza informações. Esse Então, aqui, juntando a dimensão virtual externa a capacidade que o ser humano tem de manipular a dimensão física e de manipular a dimensão virtual é o que dá o nosso nível tecnológico. Agora, a última matriz, que é a mais interessante, que somente o ser humano possui essa última matriz, que é a matriz existencial externa, que é o momento somente o ser humano passou por esse momento aqui na Terra, que é o momento do questionamento da realidade. Então, outros animais não fazem isso. Por exemplo, um elefante, ele tem a dimensão, ele faz parte, ele tem a matriz interna da dimensão existencial, porque ele se relaciona afetivamente com os outros do seu grupo. Mas o elefante ele tem consciência da sua própria existência, né? Existem testes aí, você coloca um elefante na frente de um espelho e prega um esparadrapo na cara do elefante, ele olha para o espelho e tenta tirar o esparadrapo, porque ele sabe que é ele que está ali naquele espelho. Agora, o momento onde a criatura, o ser vivo, ele questiona a realidade, é o momento onde acontece a explosão de desenvolvimento do conhecimento, da informação, da tecnologia, de tudo. Porque quem questiona a realidade procura respostas. E quem procura respostas encontra alguma coisa. Só que cada resposta ela traz mais questionamentos. Então, no nosso caso, o ser humano começou a questionar a realidade, foi atrás de respostas, encontrou respostas, mas encontrou mais perguntas. E é aí que vira o ciclo de busca por conhecimento, que não é relacionado à sobrevivência, porque até certo ponto, a inteligência ela busca soluções para a sobrevivência. Mas a partir do ponto onde você questiona a realidade, você busca coisas que não estão ligadas à sobrevivência. Então é aí que avança o conhecimento. Como é que funciona essa última matriz? Então o ser humano ele questiona a realidade. Então esse questionamento ele acontece do lado de fora, porque ele acontece no grupo. Então as pessoas questionam entre si a realidade. Então existe um transporte de questionamento entre as pessoas. O próprio grupo processa esses questionamentos e encontra respostas. E o armazenamento dessas respostas, a gente tem aí livros que são... Em resumo, as religiões e os seus livros são armazenamento, são as primeiras formas de armazenamento desse questionamento, dos questionamentos, as crenças. Então, a matriz externa da dimensão existencial, ela capta questionamentos e no final ela gera
ela gera, no final ela gera crenças. Então é um ciclo. Entra questionamentos e no final saem crenças. Essas crenças é que formam a dimensão existencial. Então isso aqui é um resumo que eu tentei sobre tudo. Se a gente continuar o raciocínio sobre matriz universal, a gente encontra mais duas matrizes. Mas essas duas matrizes, elas fazem parte de um campo onde não é possível testar nada. Então eu vou deixar essas duas matrizes fora e fazer o estudo somente dessas 6 matrizes. E a partir do entendimento dessa matriz universal é que a gente começa a entender a evolução por todo, a evolução da vida e da inteligência por todo o universo. Então, a partir daqui, a gente vai entender depois a escala de adversidades, porque cada matriz dessa, ela possui uma infinidade de coisas que destroem a matriz, que são as dificuldades e os problemas. Então, cada matriz dessa ela está à mercê de uma série de adversidades. Então, a gente entende a matriz, depois a escala de adversidades, para a gente entender tudo que acontece no universo.